Hoje temos um assunto muito importante e um assunto que acaba com muitas empresas, que é a mistura da família com a administração de empresas. Isso resultou num livro, que é este livro aqui, que tem o título Empresa Familiar, Problema Anunciado. Família Empresária, Solução Antecipada. É a receita que dá o professor e advogado Manuel Knofus, que é o autor do livro. O professor Manuel é advogado, tem longo tempo de trabalho aqui na nossa região, em outras regiões também. Tem formação também em psicanálise, o que ajuda então nesse trabalho quando tem que fazer interferência familiar, de aconselhamento. E foi professor ao longo do tempo de várias universidades, tem um longo tempo como professor conhecido no Paraná e também em atividades em outros estados. Vamos então a essa conversa, que é muito importante, mesmo que não seja uma família empresária, entender um pouquinho da questão de dinheiro e relacionamento familiar sempre ajuda. Esse é o nosso tema e a primeira pergunta é do nosso colega João Azevedo. João. Obrigado, Vili, obrigado, professor, pela presença aqui na Band. Eu que agradeço muito aí a acolhida, meus queridos amigos, e vamos conversar. Vamos conversar. Então, vamos começar com uma pergunta fácil do começo. Como que a disputa interna em uma empresa familiar pode acabar com o negócio? Existem inúmeros fatores, né, nesse aspecto enquanto as pessoas que gravitam em torno de uma empresa se abastecerem em termos de qualidade de vida, em termos de dia a dia, de cotidiano só da empresa, é lógico que isso vai gerar uma toxina enorme, porque a empresa pode fomentar em termos financeiros, mas ela não fomenta uma felicidade total. Por quê? Porque hoje em dia você tem que separar dentro de um núcleo familiar a empresa, o patrimônio e a família. Se essa distinção não for clarificada para os familiares, há uma total e inevitável tendência de que os negócios de família vão repercutir nos negócios da família. Então, todas essas situações de natureza emocional, de relacionamento familiar, que qualquer situação sistêmica familiar tem, se elas não forem tratadas no âmbito familiar e impactarem na empresa, não tenha dúvida que é um problema anunciado. Porque você não consegue quantificar emoções, mas, por outro lado, você quantifica os negócios. E aí, quando os negócios são, digamos assim, prejudicados por questões emocionais, a empresa familiar tende a falir. Infelizmente, é uma realidade. Hoje, 67% das empresas brasileiras que vão à falência por insolvência, a insolvência chega na falência por questões de brigas familiares, de falta de diretriz, dessas misturas que são absolutamente nocivas. E, no Brasil, 85% das empresas são familiares. Para ilustrar, o senhor teria algum caso que é conhecido, que possa ser citado como um exemplo do que aconteceu? Não, o maior caso aqui do Paraná é o Boticário. Né? O Boticário é uma empresa que teve a figura de um protagonista, fundador, que é o Miguel Kriegsner, e o Miguel, no auge da sua sanidade, no auge do seu sucesso, extremamente discernido, chegou à conclusão de que ele teria que transformar a sua empresa familiar numa família empresária. Fazendo o quê? Distinguindo as esferas de família, empresa e patrimônio. E fazendo com que cada um desses ativos tivessem governanças específicas. Você não pode gerir a família da mesma forma que você vai gerir a empresa e da mesma forma que você vai gerir o patrimônio. Então, ele fez isso há muitos anos atrás, criou conselhos, né, familiares, conselho de empresa, criou mecanismos jurídicos de perpetuidade e hoje é uma das maiores empresas do mundo. Funcionou. E foi, inclusive, uma antecipação do que surgiria depois. Sem dúvida. Como modelo. Como modelo, era uma empresa unipessoal, se tornou uma sociedade, né, com o seu cunhado e tudo mais, e hoje ela já poderá chegar àquilo que a gente chama do ciclo da sociedade de consórcio de primos. Mas ela está aí. Hoje o Boticário, por exemplo, é uma empresa impessoal. E ela vai se perpetuar, porque ela tem uma governança sólida em que se separou família do negócio.
E qual a diferença entre o sucessor e o herdeiro? Então, isso é uma belíssima pergunta, porque, via de regra, as pessoas confundem. O herdeiro é um status jurídico. Então, todos somos herdeiros de algum patrimônio, né? Quando nós faleceríamos, não pode falecer sem deixar um herdeiro eventual. Nem que não tenha nenhum herdeiro familiar, a herança é jacente, né? A herança vai para o Estado. Mas, enfim, o fato é que o herdeiro herda por lei. O sucessor, ele vai suceder o sucedido dentro da empresa. Então, quando você fala em sucessor nesse nosso processo, o sucessor é o que vai suceder o gestor, o fundador. Esse é o sucessor. Então, nem todo herdeiro será sucessor. E aí, como é que se faz a distinção? O sucessor tem que ter algumas competências, algumas habilidades psicocomportamentais, técnicas, apresentar resultados, ser profissional, ser preparado. O herdeiro não, o herdeiro herda. Agora, o herdeiro, mesmo sendo herdeiro, ele tem que conhecer a empresa. Porque ele pode ser um herdeiro que não esteja na empresa e seja, por exemplo, um cientista que está num país distante, ele como herdeiro vai ter que saber ler um balanço, vai ter que saber como é que estão os seus negócios herdados. Entendeu a diferença? Então, os dois são pertencentes, mas são níveis distintos. Professor Manuel, a chave do assunto está no título do seu livro, logo aqui na capa. Empresa familiar, problema anunciado. Família empresária, solução antecipada. Vamos entender, então, o que o senhor propõe aqui, já de início no seu trabalho. Ok. Então, como eu presenciei por ser oriundo de empresa familiar e também estudei com muita profundidade essa temática, mundo afora e também no Brasil, as estatísticas demonstram que uma empresa familiar é um problema anunciado mesmo, tanto que 67% delas vão à falência, como eu falei, por brigas de sucessão, e também porque elas não têm uma diretriz voltada para o negócio. Ou seja, eu sempre digo que quem manda numa empresa, quem é o patrão da empresa é o tal do EBITDA, que é o lucro. Então, se esse lucro não tiver bom, a empresa não vai ser bem sucedida e a família não vai ter continuidade com seu patrimônio e cotas, etc. e tal. Como que você tem que fazer isso? Ter essa visão de que empresa familiar é um problema anunciado, considerando isso que eu comentei atrás, tem que se criar um modelo de família empresária. O que é uma família empresária? Existe uma trilha para a empresa familiar se tornar família empresária. Primeiro, tem que ter uma conscientização. Quem é a conscientização? Quem faz a conscientização? Eu chamo do agente de mudança. O agente de mudança pode ser o fundador, pode ser um sócio, pode ser o herdeiro, pode ser um colega, alguém que induz, né, e provoca essa necessidade de alteração. Depois da sensibilização, você trabalha naquilo que eu chamo de conselho de família. Você trata antes a família e depois a governança da empresa. Então, nesse aspecto familiar, você tem que ouvir todos os protagonistas, desde o mais jovem até o fundador, para ver quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas, quais são as suas habilidades, como que ele se sente. Existe uma fantasia do filho ou do herdeiro de entender que ele só é pertencente se sentar literalmente na cadeira do papai, que psicanaliticamente é o colo, né? É o trono. Interessante. E isso é uma fantasia que não tem sentido, porque ele pode ser pertencente em outras esferas, cuidando do patrimônio, sendo o agente que cuida da família. Enfim, o pertencimento de uma pessoa que gravita em torno de uma empresa não está necessariamente na empresa. Está dentro da família e está dentro do patrimônio. E então a primeira coisa que você tem que perceber é o grau de pertencimento ou de sensação de pertencimento ou não. Depois dessa fase diagnóstica, que a gente chama de diagnose dos protagonistas e também da empresa e do patrimônio, você parte, a partir do diagnóstico, para o conselho de família. Esse conselho de família senta toda a família e cria-se um protocolo familiar, desde os bens de uso comum da família até os critérios de sucessão.
de forma transparente. Por que eu, por que não, por que fulano, como cada um vai ser participante. Essa é uma condução delicada e não é tão rápida. Nesse caso, o irmão mais velho não tem a prioridade de ser o primeiro sucessor? A questão da primogenitura é uma questão cultural e já ultrapassada. Né? Porque isso é uma questão, no Brasil em especial, até falando uma questão cultural, interessante destacar, nós somos latinos. E a cultura latina ela é muito patriarcal. E aquela coisa de linhagem, de dinastia, passando de pai para filho, tem que ser o primogênito, isso, e de certa forma até com certo machismo. Então, isso gera nas novas gerações um desconforto enorme. Só que esse modelo que a gente estabelece já no Conselho de Família e depois na governança da empresa, ele é prejudicado porque as coisas são explicitadas de uma forma meritocrata, de uma forma de justiça, né? E de uma forma moderna. Né? E pode ter o conflito de ser irmão e ser sócio? Sim, muito comum. Então, aquela história, há um ditado que diz assim, irmão você herda, sócio você escolhe. Né? Então, onde é que está escrito que eu tenho que ser sócio do meu irmão? Então, há uma escolha da pessoa, bom, eu quero manter a minha fraternidade com ele, mas não quero como sócio. Tem N saídas para isso, né? N saídas. Desde você fazer um acerto societário, desde você ter esse irmão numa atividade, numa competência que ele seja complementar, porque existe em direito uma expressão chamada affectio societatis, afeição societária. Então, eu posso escolher meu sócio porque ele contribui, ele me complementa. Isso é uma escolha. Agora, o irmão não necessariamente. Agora, para isso tem que romper, quer dizer, tem que precisar ter uma questão societária para romper. Não há necessidade. Resolve-se a questão societária com N mecanismos dentro da família empresária ou, cirurgicamente, um sai e outro fica. Professor, o senhor defende a formação de holding como uma das melhores soluções. Sim. O que representa isso? Então, vamos lá. É boa essa sua questão, porque esse é o aspecto jurídico do processo. Então, como eu falei, como eu pessoalmente milito em 3 áreas do conhecimento, que é a psicanálise, a gestão e o direito, eu sempre costumo dizer que o direito é você constrói uma casa, você não constrói uma casa pelo telhado. A holding é o telhado. A holding é a formatação final do modelo de governança. Mas antes da holding tem que ter o tipo de gestão, tipo de governança, e embaixo tem que ter o que as pessoas querem, o que cada protagonismo quer. Então não adianta eu assinar uma holding sem entender esses 2 pilares. E o que o senhor diria para essa pessoa para ela entender o que é uma holding? Então, tem que ser esclarecida, tem que explicar, por exemplo, uma holding, na verdade, ela que gera a impessoalidade. A pessoa deixa de ser CPF para se tornar um CNPJ. Então, isso evita muitos riscos pessoais. E, por exemplo, se nós aqui 3 somos irmãos e nós participamos de uma empresa, somos sócios de uma empresa que tem outro núcleo familiar, nós podemos criar uma holding nossa, de nós 3, e dizer, olha, o João vai representar o nosso núcleo, a nossa holding, a nossa empresa. Holding nada mais é do que uma PJ. Só que teve esse nome holding por um preciosismo semântico que glamouriza, né, o processo. É mais bonito. É mais bonito. Mas é isso. Então, a holding, ela impessoaliza. Então, em vez de ser uma pessoa física, é pessoa jurídica, que é sócio. Porque, por exemplo, se nosso pai vier a falecer, o meu sócio, o nosso sócio, não teria 3 sócios, teria um que representaria o nosso núcleo. E fora as questões tributárias e tudo mais. Então, sim, a holding é um remédio muito bom, mas ele só pode acontecer depois desses acertos preliminares. Nós temos um intervalo, estamos conversando hoje com o professor Manuel Knofels, que fala do livro que ele lançou, Empresa Familiar, Problema Anunciado, Família Empresária, Solução Antecipada, tratando dessa questão de administração de empresas familiares, que são a maioria no nosso país. Já voltamos.
O professor Manuel Quinófos, que também é advogado e também atua na área da psicanálise, está conversando hoje com a gente, falando do livro que ele lançou, que tem o título Empresa Familiar, Problema Anunciado, Família Empresária, Solução Antecipada. Um assunto importante porque é isso que acaba com as empresas no Brasil, as empresas familiares. João Azevedo. Professor, qual a melhor estratégia de negócio para uma empresa familiar? Ok. A primeira estratégia é fazer prevalecer a unidade de comando. Então, quem é a unidade de comando? Você não pode dizer que a unidade de comando seja restrita a uma pessoa. A unidade de comando chama-se diretriz. Qual é a diretriz que os sócios, os gestores, os protagonistas querem para essa empresa? É uma diretriz. Vamos crescer verticalmente, aumentando o nosso core business, ou vamos horizontalmente, criando outros negócios. Então, tem que ter uma diretriz. A segunda é a transparência estratégica. Então, não adianta eu ter uma diretriz se eu não compartilhar ou não partilhar essa experiência com todo mundo, com o mercado, com os sócios, com os filhos, com os acionistas e tal. Então, essas premissas são absolutamente necessárias. A partir do momento que você resgata isso, e você resgata isso através desse processo depurativo, né, no sentido de dizer, bom, então filho A, você vai continuar no patrimônio, você vai continuar na família, e na empresa nós vamos estar juntos como sócios. Então você cria aquilo que eu chamo da muralha da China. A muralha da China, imaginem um muro, de um lado está a empresa, do outro lado está a gestão da empresa. Então, a empresa é diferente da operação da empresa. A empresa o que é? É quando o empresário mistura os fatores de produção e quer lucro. Ele quer o retorno do seu investimento. Então ele tem que planejar a expansão na perspectiva do capital. Eu quero um retorno do meu investimento em 5, 10, 15, 20, 30 anos. E isso tem que ser partilhado com todos os demais. Do outro lado do muro está o gestor, que pode ser ou não o familiar, mas ele tem que entregar as metas que o empresário quer. Com isso sendo controlado, gerenciado e visto com rotina frequente, através da matriz de governança, a empresa pode fazer um plano de expansão, através de um planejamento estratégico, através de planos contingenciais. Se não der certo, o que eu faço? Então, isso requer o quê? Uma inteligência de planejamento. E a pergunta é possível com empresa familiar? Muito. A CIA tem 200 anos e é familiar. É familiar, e tem inúmeros exemplos nesse sentido. Então, a necessidade de profissionalização da administração, Sim. O que não significa que toda a parentada vai estar lá dentro. Sem dúvida. Mas que pessoas contratadas para isso e que tenham uma responsabilidade, uma confiança, possam levar o negócio adiante. Há desconfiança no Brasil? As pessoas têm medo desse caminho? Do profissionalismo externo? De profissionalizar a empresa, de ir para o caminho que o senhor sugere? Então, a profissionalização ela é um tema bastante interessante para a gente refletir. Pelo seguinte, eu pessoalmente não sou contra a profissionalização com a família, desde que o profissional entregue, o familiar, desculpe, entregue, não seja fruto de nepotismo e tenha uma qualificação para poder entregar os resultados que um conselho maior pede. Inclusive, eu tenho situações em que um familiar assume como CEO, né, da empresa, como gestor, mas ele assume um termo de compromisso, um código de conduta, um código de ética, uma compliance, perante o conselho dos demais sócios. Então, se ele não entregar, ele está fora. Então, para ele entregar, ele tem que ter competência, tem que ter informação, tem que ter ética, tem que ter, enfim, ser eficaz. Isso se chama governabilidade. Não adianta eu ter um governo, uma governança, se não tiver governabilidade. E a governabilidade pode ser entregue por alguém familiar, desde que tenha conduta profissional. Se não der, profissionaliza, com gente de fora. Dá para se criar um banco familiar? Muito. E além disso, o problema da empresa antiga é que a pessoa vê a empresa como banco, ela começa a tirar dinheiro a cada dificuldade. Mas aí começa o desastre. Está aqui no meu livro essa situação do banco familiar, que é um banco informal.
né? O que acontece? Esse banco, claro, dá para formar um banco formal também, isso é uma outra coisa. Agora, na questão do fundo, que eu chamo esse banco de fundo, né? Normalmente a família faz uma dotação de um fundo, um dinheiro que tem que ser trabalhado e tal. Esse fundo, ele serve, ele tem que ser utilizado como se fosse um banco, esse dinheiro tem um custo. Então, se um sócio, um filho, por exemplo, quer trazer um negócio, ele é obrigado a apresentar um plano de negócio para o Conselho de Família, junto com profissionais externos para avaliar a qualidade ou a, digamos assim, a eficácia desse plano. O outro irmão pode fazer a mesma coisa e vai ganhar o empréstimo desse fundo quem tiver o melhor plano de negócio. E ele vai pagar, vai devolver para o fundo familiar. E esse fundo familiar, ele ainda serviria para fomentar as novas gerações, pagar uma bolsa de estudos, dar uma premiação na educação, enfim. Claro, esse é o modelo que eu exercitei muito em algumas empresas e até hoje é bem sucedido. E o presidente desse banco? Ele tem que ser da família ou ele tem que ser externo? Existem situações híbridas, né? O presidente emblemático é o patriarca, normalmente. Ele porque assim, ele é o gerador, ele que gerou de certa forma. Isso que não quer dizer que o capital da alavancagem é dele. Em vez de ele tirar o dividendo, ele destina essa parte para o seu banco familiar. Mas normalmente uma pessoa dessas, para criar, digamos, uma isenção, ele é cercado de conselheiros, tanto para ver a qualidade dos negócios, para saber até a remuneração financeira daquele fundo. Então, isso é uma forma de gerar o quê? O pertencimento até do sucedido. Porque ele pode ter se afastado da operação do negócio, mas ele é o gestor do fundo da família. É um fato interessante, porque o senhor tem na sua origem, né? Primeiro, origem de uma empresa familiar e sabe dos dramas todos. O senhor é professor a vida inteira, principalmente universitário, entende psicanálise e é advogado. Quer dizer, para ter tudo isso num profissional só, é difícil. É fruto de muito estudo, muita experiência, muita observação, muita curiosidade e muita, digamos assim, abnegação à causa. Porque isso, para mim, transcende a questão profissional. É uma questão de causa. Eu quero ter uma pequena participação para evitar que esse número de 67% continue. Então, e a psicanálise, eu imagino que seja até um dos pontos fundamentais. Fundamental. O senhor tem que saber como que vai conversar com as pessoas. Não tenha dúvida. Porque é um vespeiro, muitas vezes, com a família que tem a complicação. Com certeza. Essa é a parte mais delicada do processo. Porque, como eu falei, a premissa do pertencimento é uma premissa que tem que ser muito bem trabalhada. Então, você tem que entender e deixar que as outras pessoas da família entendam que não é na empresa familiar que eles vão se sentir acolhidos pela família. Então, e não é pelo fato de um fundador se afastar da empresa que ele está, digamos assim, acabando com o pacto da imortalidade. Então, ele tem que entender que a vida anda, que as coisas é outra etapa, e aí você também identifica nos sucessores e herdeiros aquilo que eu chamo dos herdeiros e sucessores vorazes e ambiciosos. Isso a psicanálise dá um bom sinal. Porque quando se identifica uma pessoa que está no nível de voracidade intensa, é patológico. Então a pessoa é tão comprometida que ele quer realmente comer o fígado do pai, comer o fígado do irmão, ele exorbita, sai da órbita. Em compensação, o ambicioso tem que ser adubado, ele tem que ser exercitado. E isso a psicanálise ajuda muito. E outra, você identifica quem será o elemento anárquico, quem é o contributivo, quem que vai te ajudar. Então, por isso que eu digo, eu posso fazer uma holding? Claro, faço todo dia. Mas eu tenho que fazer uma holding na perspectiva das pessoas. E é grande a proporção de empresas que fecham por brigas familiares? Muito. 67% é que está na estatística. Quer dizer, praticamente quase 2 em 3 fecham por esse motivo. Veja, a estatística determina o seguinte, da primeira
para a segunda geração, somente é um índice ainda suportável, 46% do fundador para os seus descendentes diretos. Dos descendentes diretos para a outra geração, que é a terceira, 25%. E daqui para frente, 6% para baixo. Professor, no Brasil. É um tema pouco falado. Nós estamos já terminando. Eu queria que o senhor finalizasse com essa questão. Como é que o senhor sentiu o retorno? É um livro novo, mas já deve ter uma resposta, né? Como é que o senhor sentiu isso? Primeiro retorno que eu percebi nas pessoas é perplexidade, no sentido de dizer, puxa, é possível. Eu não sabia que isso tudo dá para acontecer. Segundo, despertou e potencializou a necessidade das pessoas começarem a fazer isso enquanto tem união na família, enquanto está tudo tranquilo, ou quando há pequenos sinais ainda controláveis. Esse foi a maior repercussão que esse livro trouxe, né? Especialmente porque ele fez aflorar um tema que estava embaixo do tapete e que as pessoas nunca querem encarar porque acham que amanhã eu faço, outro dia eu faço, o herdeiro acha que vai herdar de qualquer forma, só que ele está protelando um problema. E a partir do momento que tem, por exemplo, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, de explicar para as pessoas, de informar, é como eu digo, esse processo ele tem duas vertentes, o pertencimento e o conhecimento. Se não tiver conhecimento, não adianta. Professor, tempo encerrado, contato, como é que as pessoas localizam para encontrar o livro, o site? Tem no meu site, eles podem fazer o pedido pelo livro, manoelkno@mkgovernanca.com, desculpe, manoelkno@mkgovernanca.com.br. Não é o sobrenome inteiro, né? Knofus. Não. Só o KNO. KNO. Tá certo. Muito obrigado, professor, pela presença com a gente aqui. Obrigado, professor. Eu que agradeço muito. E obrigado a você que ficou ligado aqui na Band.